Olá, sou o Teodoro Altops, bem-vindo de volta à oficina de tirinhas. Hoje é o quinto e último módulo da nossa oficina e hoje a primeira aula a gente vai finalizar os nossos quadrinhos. Bom, agora que a gente tem o esboço final pronto aqui na nossa frente, a gente pode partir de fato para a finalização dos nossos quadrinhos. Até então eu tinha aconselhado você a usar lápis e borracha, porque assim você poderia apagar um traço caso você quisesse. Afinal, é muito comum, assim, eu utilizo muito lápis e borracha para produzir o meu esboço, né? Só assim você vai conseguir testar os traços até você chegar em um que te agrade realmente. Eu vou utilizar essa caneta aqui, ela tem a ponta tamanho 1.2, que é um pouco mais grossa do que as convencionais, mas ao mesmo tempo ela não é tão grossa assim, então eu posso manter os traços de lápis que eu fiz originalmente. E a minha historinha especificamente ela é preta e branca, porque tem a ver com o meu estilo, né? Essa é a minha linguagem, eu gosto muito minimalista estética, tanto nas cores como nas formas. Então, no meu caso aqui, eu simplesmente vou usar uma caneta posca preta para desenhar o fundo, para preencher as partes que forem o fundo preto preenchido, e a minha caneta preta fina para fazer as linhas. Eu começo sempre pelas linhas, para depois preencher. Então eu vou começar aqui o processo de finalização do meu desenho. Para fazer essas linhas da moldura, você pode utilizar uma régua, assim as linhas vão ficar perfeitas. Eu gosto de usar apenas as linhas como guia e utilizar minha própria mão para fazer elas. Você vê que elas ficam um pouco irregulares, mas isso dá um tom de que foi feito manualmente, né? E como a gente não é perfeito, eu acho que dá um toque legal pro desenho. Bom, é importante eu ressaltar aqui que é uma escolha pessoal minha não utilizar cores. E você é livre para usar caso você queira. O uso das cores normalmente envolve você fazer testes, mais testes ainda do que a gente já fez, né? Então, normalmente, caso você for fazer com cores, depois que você tem aqui o seu esboço final, você provavelmente vai ter que redesenhar ele mais uma vez para poder testar com cores diferentes. Ou você pode também escanear cada quadro e depois ir preenchendo eles com as canetinhas para fazer o teste antes de botar a cor no esboço final, né? Porque aí você vai estar tendo a chance de testar antes. Esses testes e esses redesenhos que eu peço
Eu acho que no fundo, no final das contas, é o que acaba separando uma história em quadrinho que tem qualidade de uma que foi feita meio que no improviso de uma vez só. Nada impede que fique genial a sua história em quadrinho final se você fizer uma vez e pronto. Mas você perde a chance de mudar coisas que você não consegue normalmente de uma vez só, né? Porque você não consegue visualizar ela pronta antes dela estar na sua frente. Então, assim, pelo menos o processo que eu faço, ele te dá a oportunidade de você testar bastante, né? Eu acho que é uma coisa crucial. Muita gente me pergunta por que eu não faço esse processo direto já no digital, né? Porque eu poderia pegar esse desenho, mesmo se eu tivesse esboçado ele a primeira vez aqui no caneta e com papel, eu poderia já transformar ele num vetor e depois seria muito mais fácil. Por exemplo, esse fundo preto que eu fico aqui preenchendo, eu poderia só em um clique com o baldinho de tinta do Photoshop, por exemplo, eu iria preencher o fundo de uma vez. Eu concordo que é mais fácil, mas o resultado final não é a mesma coisa, entendeu? Você colocar no mundo real aqui, esse desenho que está na minha frente é muito diferente de você criar uma coisa no computador e depois você só ter ele impresso. Então eu acho que é crucial, mesmo que depois você queira vetorizar o desenho e digitalizar, você passe por essa etapa. Porque é que nem hoje em dia as fotos, né? A gente tem 1 milhão de fotos no nosso celular de momentos inesquecíveis. Mas e se, por exemplo, sei lá, por algum motivo roubam seu celular, ou sei lá, mesmo que você tenha tudo salvo no Google, né? Que nem todo mundo tem. Você não tem de verdade essas fotos, entendeu? Assim, você tem elas, mas elas não estão físicas ali com você, que nem era antigamente, né? As fotos impressas. Então eu acho que é importante você colocar elas no mundo real, né? Eu acho que é um pouco similar que nem as professoras fazem a gente, quando a gente está aprendendo a ler e escrever, as professoras fazem a gente reescrever histórias, por exemplo. Obviamente que na hora a gente fica chateado e fala, meu, que exercício chato, repetitivo, eu não tô aprendendo nada com isso. Mas às vezes o fato da gente repetir alguma coisa é o que vai fixar aquilo no nosso cérebro, né? Então eu acho que aqui o segredo também é um pouco a repetição. Porque só assim você de fato está aprendendo algo. O tempo todo você vai estar provando que você aprendeu. Porque se você aprender algo e nunca mais usar aquilo, em pouco tempo você vai esquecer. Então acho que é importante mesmo você passar por todas essas etapas que eu te passei. Por mais que seja repetitivo.
Muitas vezes eu não uso exatamente a linha que eu tinha feito como guia. Depois eu vou usar a borracha para apagar. Não tem problema. Isso acontece muito enquanto eu estou passando a limpo, porque muitas vezes o peso dessa caneta ele é muito mais grosso do que o do lápis que eu tinha usado originalmente. Então não tem problema nenhum depois eu apagar onde tem os traços de lápis, desde que não fique muito marcado. Bom, vale mencionar que é muito comum no momento em que você está preenchendo o desenho, que você está lidando com uma caneta que tem uma carga mais grossa de tinta, você acabar sujando seus dedos. Você tem que tomar muito cuidado para não apoiar essa parte que está manchada da sua mão, porque senão você vai acabar manchando o seu desenho. Eu já estraguei inúmeros desenhos dessa forma e eu aconselho você a sempre tomar esse cuidado para você não ter que recomeçar do zero um quadrinho que já está praticamente pronto. Uma coisa que eu não mencionei anteriormente é que eu costumo ouvir bastante música enquanto eu estou produzindo. Nesse momento especificamente do processo. No momento de criação da história eu prefiro estar ouvindo meus próprios pensamentos, assim, então eu gosto de estar em silêncio. Mas essa parte aqui que é um pouco mais mecânica, tanto de redesenhar os desenhos, né, que nem eu pedi para vocês, levando em conta enquadramento e tal, como essa parte aqui de preenchimento, eu gosto muito de escutar músicas. Eu aconselho você a fazer o mesmo.
Vale lembrar aqui uma coisa que eu esqueci de mencionar, que é o papel que você escolheu para utilizar nessa finalização. Como aqui a gente está usando uma boa carga de tinta, é sempre melhor você pegar um papel um pouco mais grosso do que uma sulfite comum. Esse daqui é um papel, acho que 200 gramas, 200 gramas, e ele aceita bem a tinta, mas não tanto quanto um de 300 gramas, por exemplo. Eu te aconselho a comprar um bloco de Canson, talvez um tamanho A3 seja o mais indicado, e que seja de 300 gramas a gramatura. Assim você consegue colocar bastante tinta nele sem ele dobrar, e outra coisa é que vai durar muito mais tempo também o seu desenho, né? Bom, eu terminei agora essa etapa. Eu gostei bastante do resultado. Você consegue ver a evolução da minha historinha na medida que eu fui seguindo esses passos que eu te passei. Eu sei que pode dar preguiça, mas eu, pessoalmente, depois desse passo, eu ainda iria redesenhar mais uma vez o desenho dos quadrinhos. Assim, essa foi a primeira vez que a gente passou do lápis para a caneta. E quando a gente passa para a caneta, por ela ser um traço mais grosso, acaba influenciando em muitos detalhes do desenho. Muitas coisas você percebe que você vai ter que mudar um traço um pouquinho mais para cá ou para lá, depois que você coloca na caneta. Então acho super válido agora, quando você passar para a caneta, você ainda tem em mente que você vai poder, caso você queira, redesenhar mais uma vez para ele poder ficar exatamente como você deseja. Se o resultado da sua historinha não ficou como você gostaria, não tem problema. Eu te aconselho a fazer novamente todas as etapas desse exercício. Para eu chegar nesse resultado, foi fruto de muita frustração também. Eu acho que, principalmente para esse exercício que eu passei para você, se foi a primeira vez que você decidiu fazer uma história em quadrinho, eu acho que é muito possível que o resultado não vai ser tão satisfatório. Eu te aconselho a refazer desde o começo, criando outra historinha, ou pegando esse mesmo roteiro, se você gostou muito, e começar desde o começo, desde a primeira parte, que é aquela parte do roteiro, né? Eu acho que muitas vezes
o resultado final desse exercício não vai valer tanto quanto o que você vai absorver desse processo, para você poder repetir quantas vezes quiser até você ter um resultado bacana. Como o foco dessa oficina não é o ensinamento dos desenhos, eu não te ensinei a desenhar. Então, obviamente que não aconteceu um milagre e você passou a ser um mega desenhista de uma hora para outra. Então não se frustre, isso é completamente normal. Eu mesmo passei muitos anos copiando desenhos das minhas referências até chegar numa linguagem onde eu conseguisse passar coisas minhas mesmo. Então é super normal você enfrentar esse processo, não desista. Vale sempre ressaltar que eu passei para você qual é o meu processo e você pode absorver esse conhecimento e fazer exatamente do jeito que você quiser. Aqui você é o criador e o executor da sua historinha. Eu sei que pode dar preguiça e achar repetitivo demais redesenhar os quadrinhos, mas assim como eu já falei algumas vezes, esse é o grande segredo para a qualidade final do desenho. Uma vez que você finalizou os seus quadrinhos, uma coisa que eu gosto de fazer, e eu aconselho você também fazer em casa, se você tiver um scanner, ou você pode levar também numa papelaria, normalmente eles têm scanners. Você pode escanear os seus desenhos e digitalizar eles. Assim você consegue fazer a montagem e talvez até alguns retoques, se necessários, no Photoshop. Com isso você consegue depois imprimir sua arte quantas vezes você quiser. E muitas coisas que são pequenos detalhes, quando você já tem a arte final pronta, assim, totalmente pronta, mas faltando apenas um detalhe, você consegue corrigir isso no Photoshop também com um pouco mais de facilidade. Como eu falei, todo esse processo, na verdade, você pode fazer no digital. Isso vai te salvar muito tempo. Eu, pelo menos, eu gosto desse processo mais manual e, de certa forma, até repetitivo, que vai te fazer forçar a entender aonde você errou para da próxima vez você não errar. Eu acho que o computador ele te facilita, mas ao mesmo tempo ele te vicia a você sempre poder errar. Então aqui você está de fato absorvendo algum conhecimento que vai te beneficiar mais para frente. E aí, você gostou da oficina? Eu espero que sim, eu espero que você tenha tirado bastante proveito das informações que eu passei aqui. Eu mesmo aprendi muito fazendo a pesquisa para poder produzir essa oficina. Então, eu posso falar, sinceramente, que eu aprendi muito com você também. Eu gostaria muito de receber o conteúdo que você produziu aqui comigo. Pode ser uma foto, um vídeo, você pode escanear, como eu sugeri também. E aí você pode me mandar ou no meu Instagram ou no meu e-mail. O meu e-mail é teodoroautops@gmail.com e o meu Instagram é _autops. Bom, eu queria agradecer a Pixel Show e a REC Brasil por esse espaço. É uma grande honra para mim poder estar aqui compartilhando com você um pouco desse conhecimento que eu obtive nos últimos anos de trabalho. Bons desenhos, até a próxima!